Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Capítulo 3, dessa mesma carta, verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, verso 11 também, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo no livro de Jó, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor, verso 1: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ainda a carta de Tiago, capítulo 1, versos 19 a 21. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Até aí, então, irmãos. O Senhor me deu uma palavra que penso ser importante, que nós precisamos como que reunir um pouco da nossa história aqui, de acordo com essas ministrações que o Senhor tem nos dado, né? Nós não cremos que há nada aleatório no que nós temos pregado aqui ao longo desses anos. Nós viemos numa sequência de estudo longa sobre as jornadas, os irmãos se lembram, e ali nós vimos que o desejo de Deus não é apenas nos tirar do Egito, do mundo, mas nos conduzir, né, até a terra prometida. 42 estações, nós vimos etapa após etapa, né, e ali por alguns anos o Senhor foi nos mostrando a sua fidelidade em tratar conosco, e Ele continua sendo fiel, Ele não muda. Por outro lado, as nossas respostas a essas intervenções do Senhor, muitas vezes nós podemos experimentar em nossa jornadear, e temos experimentado oásis, né, 70 palmeiras, não é? Poços ali, nós temos experimentado isso, mas logo, imediatamente, vem outro desafio, e nós vamos assim, estação após estação, e nós vamos enfrentar isso até a vinda do Senhor. Então, se foi um estudo tremendo que nós fizemos, e estou dizendo isso por quê? Porque o autor aos Hebreus diz para nós, no capítulo 12, que nós somos um povo esquecido, né? Estais esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Então nós somos um povo esquecido, diferente do Senhor, né? Ele não se esquece de nada, e no capítulo 6 mesmo da carta aos Hebreus ele vai dizer que Deus não se esquece do nosso trabalho nem do amor que a gente evidencia. Então nós somos um povo esquecido, então às vezes o Senhor precisa reunir isso e trazer a nossa memória. Então as jornadas foram um estudo longo e tão valoroso para nós, né? Depois nós entramos então, e aqui está o meu foco, em 3 estudos juntos, podemos dizer assim, estudos que foram pregados simultaneamente e se complementam. E os irmãos que chegaram depois, alguns irmãos foram e outros chegaram, e assim o Senhor continua edificando a sua igreja. Ele está tomando conta, Ele caminha no meio do candeeiro, é Ele que faz o que tem que fazer. Então, para os irmãos que chegaram depois, eu estou também repaginando algo para os irmãos se localizarem nessa história que o Senhor tem construído conosco, porque em cada localidade o Senhor trabalha de uma forma diferente, e aqui a gente não está importando nada de lugar nenhum.
São ministrações que o Senhor tem dado a nós, palavra necessária para nós, para o estado que nós estamos passando como igreja aqui local. Então, nós temos 3 estudos simultâneos. Um estudo é o eterno propósito de Deus. É isso que o irmão Eliezer vai, pela graça do Senhor, concluir nessa noite, se ele conseguir, né? Então ele vai concluir esse estudo aí. No eterno propósito, nós temos aquilo que é mais caro ao coração do Senhor, aquilo que ocupa a mente, o propósito de Deus desde a eternidade. E esse eterno propósito, então, é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. É isso que Efésios 1:10 diz. E Efésios 3:10 diz como que ele fará o cumprimento desse eterno propósito: pela igreja. Pela igreja, que a multiforme sabedoria de Deus vai ser manifestada a todo o universo. Então isso que Deus está fazendo conosco hoje tem um propósito futuro, já e também futuro, de manifestar Cristo para todo o universo. Então nós temos a certeza que Deus vai cumprir o seguinte: vai chegar um dia onde cada cantinho desse universo vai manifestar a face de Cristo. Isso é o que nós cremos, e é isso que é mais caro ao coração de Deus, acima de qualquer outra coisa, de qualquer outro movimento, de qualquer outra obra, de qualquer outra coisa. Fazer de Cristo o centro de todas as coisas. Aí que está as intenções do coração de Deus, aí resume tudo, irmãos. E aí Deus fez o quê? Ele trouxe Jó e Tiago nessa ordem para nós, como que um estudo paralelo, se complementando ali, né? Porque tanto Jó como Tiago falam do trabalhar do Senhor nas nossas vidas hoje, falam do trabalhar na nossa alma, né? E quando nós estudamos Jó, nós vimos que em Jó, ali, a maior batalha que nós enfrentamos, irmãos, não é contra o diabo, não são contra as pessoas, não são contra a circunstância. A maior batalha nossa é interior, é a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções que estão ali o tempo todo falando e gritando quando Deus começa a tratar conosco. E eu me sinto tão pequeno diante daquele livro, porque os irmãos se lembram que nós dividimos aquele livro em 2 partes. Os primeiros 2 capítulos nós chamamos de crise. E o que aconteceu na crise? Deus veio, tocou em Jó, tocou na família dele, tocou nos bens que ele possuía, tocou em tudo. E Jó ali silencia o diabo, se os irmãos se lembram, porque ali ele vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes eu me vejo em crises que eu não consigo avançar, eu não dou uma resposta adequada, né? O Senhor toca em alguma coisa e eu não dou essa resposta de o Senhor me deu e o Senhor tomou. Então às vezes eu sinto que eu estou ali ainda, no capítulo 1 e 2 de Jó, e às vezes eu sinto que eu não estou progredindo. Essa é a sensação que eu tenho, porque eu sinto que esses estudos eles continuam sendo presentes para nós. E aí a gente chega no capítulo 3, começa o processo. E aí em ordem nós vimos que se manifesta as nossas emoções, lembra disso? Ele faz, Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó que fala lá. Então as emoções falam primeiro. Quando Deus começa a trabalhar, as emoções gritam. E quão difícil é controlar as emoções. Isso continua sendo verdade para nós e é um padrão do trabalho do Senhor conosco. Então nós sempre vamos ter dificuldade com as nossas emoções, elas vão gritar primeiro. Então é necessário fazer as emoções silenciarem, para que a gente possa discernir o trabalhar do Senhor. Por que tal coisa está acontecendo comigo? Mas é um porquê com mão aberta, é um porquê que aceita o trabalhar do Senhor, entende? Tão diferente, por exemplo, do capítulo 3 lá, que Jó faz um porquê lá completamente desordenado. Mas então, as emoções se manifestam, lembra? Depois, qual o segundo a se manifestar? A mente. Porque aquilo que a gente sente, a gente racionaliza. A gente começa a tentar procurar respostas naturais, humanas, para explicar o trato do Senhor. Entendeu? Eu senti, comecei a pensar. E aí a gente começa a tentar entender, e os caminhos do Senhor são tão mais elevados do que o nosso, né? Os caminhos do Senhor sempre corretos. A gente não enxerga tão pouquinho, irmãos. E a mente natural, o eu, não consegue entender essas coisas. A gente precisa realmente fazer calar também e entender que o Senhor está fazendo alguma coisa. E aí depois da mente, a terceira coisa que se manifesta é a nossa vontade. Eu sinto, eu racionalizo e eu escolho, não é? Igual Ló faz no capítulo 3 de Gênesis. Você lembra quando houve aquela separação entre os pastores ali, Abraão e Ló ali, seu sobrinho? O que acontece? Ele olha as campinas do Moabe e ele racionaliza, e então ele arma suas tendas e vai parar lá em Sodoma. Então é sempre essa ordem: a gente vai sentir alguma coisa, a gente vai raciocinar e a gente vai tomar uma escolha. E o Senhor está falando simplesmente: confie em mim, eu estou trabalhando, eu tenho um fim proveitoso na vida de vocês. As circunstâncias, a minha palavra, tudo isso está cooperando para atingir um fim na vida de vocês. Esse é o livro de Jó. E aí a gente chega no capítulo 42, Jó faz o quê? Senhor,
bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem sou eu que falava? Eu ponho a mão na boca. Lembra no capítulo 37, no final ele coloca a mão na boca. Irmão, se ele tivesse colocado a mão na boca no capítulo 3, a gente teria no máximo 4, 5 capítulos no livro de Jó. E a gente também não consegue colocar a mão na boca. Não consegue. O Senhor começa a tratar as emoções, a gente dá vazão. A gente não consegue silenciar, como Davi fala, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta no peito de sua mãe. Entende? A gente tem que fazer calar. Irmãos, isso é responsabilidade nossa. É nós que fazemos a alma calar. Se nós não fizermos a alma calar, mente, vontade e emoções, nós não vamos permitir que o Senhor continue o seu trabalhar nas nossas vidas. E como que o Senhor tem tocado, né, irmãos, nas coisas, tudo que está ao nosso redor, né? Então, esse foi o livro de Jó. E aí a gente chega em Tiago, e Tiago, irmãos, lembra? Simultâneo ao eterno propósito, aqui governando, o eterno propósito governando, e esses dois estudos em paralelo aqui. E eu ainda nomeei as jornadas, mas estou focando nesses três. Quando a gente chega em Tiago, irmãos, acredito que de todos os estudos que eu já compartilhei, assim, o que mais me marcou foi a epístola de Tiago. Eu sei que o que nós estamos recebendo dia a dia, sempre o Senhor vai nos dando mais luz. Mas assim, no que toca a uma revolução mesmo de entendimento, Tiago me marcou muito. Porque eu não tinha ainda entendido Tiago. Eu vi alguns irmãos falar de obra, e aí a gente junto aqui, parece que o Senhor deu mais luz, parece que os irmãos aqui juntos, sabe? Junto a gente pode compreender as medidas de Cristo, né? A altura, a profundidade, e conhecer então mais plenamente do que a gente conheceria sozinho. Então, em cada momento que eu abria a carta de Tiago, tinha coisas que o Senhor me dava no dia ali, antes de começar o estudo, o Senhor me dava algumas coisas ali, e abria o meu entendimento em passagens que eu ainda não tinha recebido ainda. E o mesmo, eu quero testificar, foi também nas jornadas, e também no eterno propósito, e nos outros estudos. Mas Tiago me marcou muito, porque ali a gente começa Tiago vendo uma coisa, irmãos, que é a mesma coisa que começou em Jó. Porque Tiago começa assim, lá no versículo 3 do capítulo 1. Irmãos, olha que coisa, ele fala assim: irmãos, tende por motivo de grande alegria passados por várias provações. Eu parei aí. Motivo de alegria passar por provação. Irmãos, isso não é um assunto teórico. É difícil experimentar isso. É difícil você se alegrar nas provações. Entende? É bonito a gente falar, a gente expressar, mas o Senhor começa a provar isso no nosso viver. Porque a gente recebe o ensino, a gente recebe a visão, e junto com a visão vem a responsabilidade. O Senhor fala assim: agora vocês têm luz, agora vocês suportam passar por algumas coisas, vamos colocar tudo isso à prova. Por quê? Porque eu tenho um fim proveitoso. Lembra? Então, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação, uma vez confirmada, produz perseverança. E se a perseverança for até o fim, ela vai fazer com que vocês sejam perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Esse é o início de Tiago. E aí, irmãos, eu já encontrei um tremendo desafio, porque dia após dia, eu não consigo me alegrar nas provações. Às vezes a gente consegue, sabe, momentaneamente, depois a gente já começa a reclamar. E lembra, provação vem da mão de Deus, tentação vem da carne e vem de Satanás, mas a provação vem de Deus. Então, quando a gente está indo contra as provações, nós estamos indo contra os arranjos que Deus deu para poder tratar as nossas vidas. E aí eu, novamente, estou me abrindo, irmão. Isso não é um assunto teórico, é um assunto realmente que nós estamos sendo provados, todos nós. E aí nós vimos sobre tentação lá em Tiago, aí chegamos no versículo lá 19, 20 e 21 lá, né, que eu acabei de ler. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. De novo, esbarrei em outro versículo que não dá para passar correndo. Ouvir. Faz calar e sossegar a alma para que você possa ouvir. Não, você não vai ouvir. Quem vai estar gritando é a mente, a vontade, as emoções. Sabe? Precisa sossegar. E aí você vai ouvir. Lembra que nós falamos que o primeiro ato no ouvir é desobstruir o caminho? Quando para você desobstruir o caminho, você precisa fazer sossegar e calar a alma. Então, pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio para falar, irmão. Que dificuldade.
Porque o próprio Tiago vai dizer no capítulo 3, né? Que aquele que não tropeça no falar é varão perfeito, né? Capaz de coordenar todo o corpo. Capítulo da língua, Tiago capítulo 3, né? Então, quão difícil é isso e prático. Senhor, não tenho conseguido domar minha língua. Senhor, não estou te ouvindo. Estou com dificuldade aqui. As minhas emoções estão falando mais alto. Minha mente está dominando esse assunto. Minha vontade está tomando a frente do Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Isaías diz assim: aquele que crê não se apressa. Ele espera. Ele espera Deus falar, ele espera Deus direcionar. E temo, irmãos, pelo que arde no meu coração nesse dia, que nós temos falhado nesses assuntos. Nós temos falhado nesses assuntos. Porque eles nunca vão terminar. Entende? Porque maturidade não é um fim. Maturidade é uma coisa progressiva e sempre contínua. Sempre contínua. Paulo, já numa estatura de vida com o Senhor, Filipenses 13 vai dizer: eu prossigo. Não olhando para as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja, pronto para ouvir, tardio para falar, ou seja, espera um pouquinho mais para falar. Não deixa a sua língua ser a primeira que reage à situação. Tardio para se irar. E aí nós fizemos uma relação na época de que uma coisa está ligada à outra. Quando a gente não ouve, a gente vai falar. E a fala, quando a gente deixa a língua desgovernada, ela vai produzir ira no coração. E que quando ela produz ira, ela não dá lugar à justiça de Deus. Porque aí a minha ira é o meu exercício do eu ali, tomando conta da situação, né? Então a ira do homem não dá lugar à justiça de Deus. E aí nós seguimos naquela carta, enfim. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos? Estou dizendo que aquilo que nós estamos estudando aqui, e eu agora estou em Hebreus, o irmão também já tem outro encargo no coração, que também creio que vai demorar bastante nesse encargo, né? Porque Deus não tem pressa, né? Ele tem propósito. Eu não creio que o que nós estamos fazendo é apenas um estudo. E eu temo que vez após vez que a gente senta aqui tem se tornado apenas um estudo. A gente vai lá, faz anotação no caderno. Quero dizer uma coisa a mais: pouquíssimos revêem o estudo. Pouquíssimo. É eu que posto os estudos lá do canal. Eu consigo ver quantas pessoas revêem. Sabe uma média de quantas pessoas revêem aqui entre nós? 3 a 4 pessoas, olhei hoje. Média, 3 a 4 pessoas. A gente não revê os estudos. Entende? Será que vocês revêem e eu revejo as anotações que estão no caderno aí? Irmão, que valor tem se ficar aí no caderno? Então eu estou querendo dizer que a gente não avança porque nos falta atenção às coisas simples. A gente não consegue progredir porque a gente negligencia as coisas menores. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Se você não responde em pequenas atitudes diárias, porque sempre vai ser pouco, irmão. Sempre vai ser pouco, é todo dia um pouquinho. Você vai avançando, você vai respondendo ao Senhor. Agora, se você estagna, sabe? E aí tudo se resume a vir no reunir. Eu vim no reunir, acabou. Bati meu ponto, o resto da semana eu vou viver para mim. Quem que disse isso, irmão? Vida cristã não tem compartimento, vida cristã é integral. Aonde você está, você é para o Senhor. Então, eu sinto, irmãos, de coração, que eu precisava dar essas palavras. Eu acho que a gente precisa acordar dentro do tempo que nós já temos de assembleia. O Senhor tem nos chamado a tempo, a maturidade. Há irmãos aqui que já estão conosco há mais tempo, já deveriam ser capazes de ensinar outros, têm necessidade de ouvir as mesmas coisas elementares. Às vezes eu fico preocupado em perguntar, às vezes eu ouço questões simples entre nós, que irmãos que já deveriam saber não sabem entre nós, coisa que a gente está repetindo aqui a cada estudo. O que está acontecendo com a gente, irmão? Por que essa falta de apreensão das coisas espirituais? Tem algum motivo para isso? A gente viu em Hebreus, capítulo 6, 7 ali, que quando a gente não responde adequadamente a palavra, a gente tem dificuldade de receber mais. Elas se tornam difíceis. Capítulo 5, não é? Eu ia falar, né, mas eu não posso, porque as coisas vão se tornando difíceis para você, porque vocês são bebês, vocês não exercitam as faculdades, vocês não respondem ao que eu estou falando. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aqui não significa que você está entendendo o que está sendo falado. E isso não é por falta de intelecto, é por falta de resposta espiritual diante do Senhor. Tá?
Não é deficiência de intelecto, é porque as coisas vão se tornando difíceis, porque o Senhor tem demandado coisas de nós e a gente não tem respondido ao Senhor. E quando a gente não responde, a gente não recebe mais luz. Então você vai ficar aqui, você vai até fazer o assentimento com a cabeça. Nossa, que palavra maravilhosa, e vem, bate nas costas do irmão. Irmão, que mensagem que você deu, hein? Saiu dali para fora, se você perguntar, acabou, não lembro de mais nada. Estais esquecidos da exortação, como diz o autor aos Hebreus. Então, irmãos, desculpa ser direto, mas eu acredito mesmo, que está nos faltando resposta, diante de tanta luz que nós estamos recebendo. Está nos faltando resposta, individualmente e coletivamente. Hoje o irmão Eliezer vai tratar de um tema que ele mesmo falou aqui, da Trindade, para encerrar esse capítulo. E o objetivo de Deus é a Trindade satisfeita, né? O eterno propósito é isso, é a Trindade satisfeita, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas, irmão, tudo isso se processa diariamente nas nossas vidas. E a gente vai ficando em estações do mundo, em estações da carne, em estações de desejos próprios, de cobiças e meus afazeres, enquanto a casa de Deus está em ruína. Eu tenho casa forrada, painelada, e a casa de Deus está em ruína. Não, deixa eu cuidar das minhas coisas, dos meus afazeres e a casa de Deus, irmão. Não é para isso que Ageu foi levantado? Então, irmãos, que o Senhor nos desperte. Já é hora, e eu diria, já até passou da hora de despertarmos do sono. Vai alta a noite e vem chegando o grande dia. É momento de nós deixarmos as obras das trevas e nos revestirmos do Senhor Jesus. E nada dispor para a carne. Nós estamos fazendo dispensa para a carne. E toda vez que a carne tem dispensa, ela vai lá nessa dispensa pegar. Eu não sei qual é a tua dispensinha, o que você está lá colocando lá de estoque, irmão, para na hora de satisfação você ir lá pegar. Mas não é momento mais de fazer satisfação para a carne. Tira, quebra essa prateleira em nome de Jesus, joga ela fora. E vamos seguir o Senhor Jesus desimpedido. Vamos olhar, irmão, nós estamos num momento que, se santos do passado tivessem visto o que nós estamos vendo, eles estariam em uma posição completamente diferente da nossa. Creiam nisso que eu estou dizendo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos coisas que santos do passado desejaram ver e não viram. Nós estamos na iminência da vinda do Senhor. No que toca a sua palavra, já quase se cumpriu tudo. O que nós estamos esperando para acordar? E o detalhe, o cenário do final dos dias seria um cenário de apostasia e sonolência. Por isso que o Senhor está falando aos vencedores. Então, por favor, irmão, para o bem da tua alma, ouça. Vamos prestar atenção no que estamos recebendo e vamos responder ao Senhor. Vamos firmar os joelhos que estão trôpegos e as mãos que estão descaídas. Vamos, irmão, vamos junto, vamos seguir. Não é hora mais de a gente ficar aí fazendo cálculo aí, o que é mais importante, a minha vida ou os interesses do Senhor? Não, irmão, deixa que o Senhor vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar, porque aqueles que honram o Senhor honra. Não tenha dúvida disso, é um princípio da palavra de Deus. Então vamos seguir. Eu queria deixar essa palavra então de encorajamento para os irmãos, amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque Tu és quem és. Certamente, Senhor, é o Senhor que conhece o estado de cada assembleia. Tu és aquele que passeia no meio dos candeeiros e dá uma palavra exata para cada um. Então, Senhor, o que estamos falando aqui é um sentir que cremos vir do Senhor a nós. E obviamente, Senhor, como temos falado, quando somos ensinados ou exortados, tudo isso tem um desejo positivo das nossas vidas. Então, se o Senhor nos chama, como tem nos chamado nessa noite, e ainda vamos receber muito mais, é porque de fato o Senhor quer nos ver avançando. O Senhor não deseja que a gente fique ali estagnado, porque a própria estagnação é um retrocesso, como nós temos visto. Então nos ajude nessa noite, acalme os nossos corações, nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, nós possamos estar inteiramente aqui para ouvir a Tua palavra, receber até o fim o que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós te pedimos, capacite a vida do nosso irmão, para que ele possa transmitir Tua palavra, e que assim nós possamos seguir, finalizando essa etapa, e se o Senhor permitir, começando outra. Em nome de Jesus, amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. O Senhor, antes de eu entender o próximo encargo, o Espírito me importunou muito com esse versículo, né?
importunou mesmo, e eu não estava entendendo para onde eu iria, né? Finalizando aqui o eterno propósito. E depois então entendi que deveria estudar o Antigo Testamento, um panorama, né? Porque também é impossível estudá-lo a fundo, obviamente. Mas o alvo desse estudo, então, éramos nós mesmos, né? Aqueles que iriam ouvir os estudos, e obviamente eu me incluo nisso. E por quê? Então, Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, irmãos, aliado ao que você já recebeu de exortação, de despertar, né, o entendimento que o Senhor traz ao meu coração desse novo momento de contemplação, desse novo estudo, é para que nós sejamos ensinados e a nossa esperança seja vivificada. Então você vai unir isso, tá? O despertar com a esperança. Na verdade, a esperança vai te manter desperto para aquilo que o Senhor tem para você. E esperança que se vê não é esperança, irmãos, né? Nós aguardamos, né? E enquanto aguardamos aquele que nós não vimos, aguardamos com fé que breve ele virá. Então apenas anote esse texto, nós vamos voltar a ele, porque ele será um texto também referência para um novo momento de estudo que teremos sobre esse panorama do Antigo Testamento. Então, diretamente vamos ao tempo de hoje, né? 114º tempo em torno desse assunto. Então, para aqueles que estão tomando nota, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Um de muitos textos, então, que vai trazer essa relação da Trindade é o Evangelho de Mateus. Então, você pode abrir, por gentileza, Mateus capítulo 28. Mateus 28, só para contextualizarmos e fundamentarmos, então, a Trindade nas Escrituras. Lembrando que essa expressão Trindade, ela não é bíblica, tá? Ela é teológica, é um termo teológico criado pelos eruditos antigos, então, para poder, entre aspas, definir para nosso entendimento, então, o que seria Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde então, usamos essa expressão Trindade. Então, vamos ler os versos 18 a 20 de Mateus 28, são os 3 últimos versos desse evangelho. Disse assim, então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Obviamente, essa era uma palavra mais direcionada aos discípulos, mas que se aplica, como toda palavra, a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, destacamos aqui Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aí está um dos versos que traz a Trindade explícita para nós. Há muitos outros, explícito ou indireto, que manifestam para nós a Trindade Santa. Então, sem mais demora, como temos feito, então, a letra A, vamos falar então de Deus Pai. Nós não vamos entrar em nada de estudo complexo sobre a Trindade, não é o objetivo, apesar de que nós já falamos muito sobre essa relação, né? É um só Deus, né? E eles têm então manifestações. Colocamos essas palavras porque nós não temos palavras humanas para expressar a essência de Deus. Então, manifestações ou funções dentro da Trindade que se complementam, né? Então, o Pai tem uma função, o Filho tem uma função, o Espírito Santo tem outra função. É basicamente sobre essas funções que nós vamos escolher algumas coisas rápidas para então fundamentarmos essa relação da Trindade à luz do eterno propósito. Então, Deus Pai, letra A, você pode tomar o texto base para iniciarmos, Isaías 46, você pode também abrir a sua Bíblia, Isaías 46. Nós vamos ler os versos 9 e 10. Isaías 46,
9 e 10. Também não vamos fazer menção aqui do contexto, não é necessário agora, apenas para entendermos um pouco mais do caráter do nosso Deus. Então, verso 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade ou eternidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho ou o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O irmão João já leu, o texto base para o eterno propósito, Efésios capítulo 1, os versos 9, 10 e 11, e a forma que esse eterno propósito deve ser manifesto, então, Efésios 3, 9, 10 e 11. Tá? Então, nós vemos essa expressão conselho, podemos substituí-la por propósito. Então é um texto que fundamenta essa realidade de que aquilo que Deus, e aí nós já vamos começar a fazer a separação então, Obviamente, irmãos, tudo que se resolveu, no que toca à glória do Filho, se resolveu entre Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Só que nessa resolução, então cada uma dessas manifestações de função, os irmãos sempre vão notar que é difícil nós separarmos, porque não há separação entre Deus, não são três deuses, é um Deus manifesto para o nosso entendimento em três pessoas. João, por gentileza, abaixa um pouquinho, tá ressoando. Então, não permita haver confusão nesse sentido, tá? É um Deus, três funções, eles nunca se separam, nunca. Até no mistério da cruz é difícil a nossa compreensão de entender que ao mesmo tempo que Deus foi crucificado, matastes o autor da vida, nós vemos que Filho vai dizer: Deus meu, porque me deixou sozinho. Então, irmãos, não queiramos entrar nessa profundidade, pelo menos no que cabe a mim, é muito complicado explicar, O que nós temos compreendido então, que Deus Pai tem uma função, Deus Filho tem outra função, e Deus Espírito Santo tem outra função, dentro desse conselho estabelecido por esse soberano Senhor, Então, quando nós pensamos no Deus Pai, nós vamos ver três textos que vão apontar para essa posição soberana de Deus o Pai. Ainda que temos falado por esse tempo todo que estamos reunidos aqui, que o Filho é o centro. O Filho é o centro porque nele toda a manifestação do que poderá ser visto de Deus será visto nele. A glória de Deus na face de Cristo. Mas por que é assim? Por conta da nossa limitação. Então nós temos um homem, do qual nós, depois de glorificado, poderemos ver este homem, e neste homem nós vamos ver a face de Deus. Mas por que isso? Porque mesmo glorificados, nós sempre seremos criaturas, e nós não conseguimos ver Deus, o Pai. Você pode ver que as expressões das Escrituras, e aqui também não quero me aprofundar, Jesus Cristo está à destra de Deus. Então, na Trindade, não há posição de superioridade, não há competitividade como há entre nós, não há disputa de poder, quem é o maior, quem é o melhor. Não, irmãos, não há isso. Isso há em nós que carregamos sequelas do pecado. Mas as posições são bem definidas, há prazer nessas, entre aspas, pessoas, em exaltar a outra pessoa. Então o pai exalta o filho, e há prazer no pai em fazer isso. O filho exalta o pai, e há prazer no filho em fazer isso. O Espírito Santo exalta o pai e o filho, e há prazer no Espírito Santo em fazer isso. Totalmente diferente de nós, que queremos nos exaltar e diminuir o outro. Então essas relações que a nossa cabeça cria, quando não ouvimos, quando falamos demais, isso não existe na Trindade. É um relacionamento perfeito. Então não se permita, ou não permita que Satanás ou qualquer outra coisa traga na sua cabeça a dúvida: mas então quem de fato é o maior?
Deus é Jesus. Irmãos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São igualmente o ser de Deus. Tá? Isso já foi discutido na história da igreja e nós vamos voltar e rediscutir isso. Tá? Então, vamos a um primeiro texto com relação a Deus Pai, para que os irmãos compreendam um pouco do que eu quero transmitir nesta noite. A carta aos Hebreus, capítulo 2. Nós vamos passear por alguns textos, até que o irmão João também já tem trabalhado, tanto aqui como em Corinto. Então veja aqui Hebreus, capítulo 2, verso 10. Porque convinha, Hebreus 2:10, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então note essa expressão, aquele. Essa expressão aqui se refere a Deus o Pai, tá? Deus o Pai. Isso fica claro porque logo abaixo o Espírito vai se referir a Deus o Filho, que é o autor, então, da nossa salvação. Mas note que aquele Deus o Pai, por ele, por causa dele, é que todas as coisas existem. Mas de novo, irmãos, qual é o prazer do Pai? Dar essas coisas ao Filho. Então não confunda na sua cabeça. É tudo do Pai. O que o Pai faz? Dá para o Filho. É tudo do Filho. O que o Filho faz? Dá para o Pai. E esse dar, tudo isso é pelo Espírito, né? O Espírito de processão, né? O Pai procede para o Filho e o Filho procede para o Pai no Espírito, né? Mas perceba que a Escritura vai deixar bem clara a posição daquele, né? De Deus o Pai, porque não tem como explicar, irmãos. O Filho é uma geração eterna da vontade do Pai. O Filho é gerado de Deus, né? Então, um irmão explica essa geração de uma forma simples, né? Os mais antigos vão compreender melhor. Quando tinha a máquina de escrever, que você apertava o A aqui, aí subia aquele ferrinho e aparecia o A lá, né? Agora tem um computador, você aperta o A aqui, aí você vê o A lá na tela. Isso é a geração do Filho, né? Mas aquele A só existe por conta desse A, e esse A só pode ser visto porque existe aquele lá, né? Então essa é a geração eterna do Filho. Mas perceba então que, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo. Então esse conduzindo muitos filhos é a parte B, né, do eterno propósito, porque a parte A é que o Filho seja o cabeça de tudo. Todas as coisas serão reunidas e colocadas sob ele, é Efésios 1:10, né? E nessas todas as coisas estamos nós, muitos filhos. Mas então note que a posição do Pai é essa posição, né? Ele planejou, e tudo que ele planejou para a glória do Filho vai acontecer, tá? Aí então vamos juntos a Romanos 8. Romanos 8, os versos 26 e 27, a princípio. Lembrando que Romanos 8 é o capítulo do Espírito, mas nós ainda estamos falando de Deus o Pai. Então Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste, ou nos dá suporte, em toda a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então você vê um jogo de palavras que precisa ser estudado com calma. Então aquele aqui, de novo, é Deus o Pai. Deus o Pai, então como está escrito, ele examina o íntimo do coração do homem
E esse examinar é através do conhecimento do Espírito Santo que habita em nós. Então é uma relação que nós já vamos ver. Então, esse examinar garante que a intercessão do Espírito Santo por nós, ou juntamente conosco, estará alinhada com a vontade ou com o eterno propósito de Deus. Então você veja que tem a expressão aquele e tem a expressão Deus, porque qual é a vontade de Deus? Quem é Deus aqui? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem é aquele no Deus? É o Pai. Então o Pai sonda o íntimo dos corações, por meio dessa relação que ele tem no Espírito Santo. E isso é possível porque o Filho também habita em nós, né? Ele estará conosco e eu estarei com eles, e nós estaremos em vós. João capítulo 16. Tá? Mas o que eu quero que você note aqui é que o Espírito Santo, ele intercede por nós, não para nos dar o que nós queremos. Você viu ali que ele intercede porque nós não sabemos orar como convém. Então a intercessão que nós recebemos do Espírito Santo deveria ser a mesma que nós estamos pedindo ao Espírito Santo. Qual é a intercessão que o Espírito Santo deseja fazer conosco? O Senhor nos ensinou lá na oração dele: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é no céu. Então o Espírito Santo intercede, nos assiste, intercede por nós, para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer qual é a vontade de Deus. Então o Pai, pelo Espírito, nos conduz ou gerencia essa intercessão, para que nós possamos ter a nossa vontade, no caso toda aí a alma, né? Emoções, vontades e a mente esteja alinhada. Então, irmãos, quando você for orar, se você estudar as orações de Paulo, algumas delas, todas vão ressaltar conhecer a Deus. Iluminados os olhos do vosso entendimento para saberdes. Conhecer e prosseguir em conhecer, para que o aumento de Deus seja progressivo. Então Paulo, quando orava, ele orava por esse conhecimento. Então Deus o Pai, ele vai trabalhar essa relação, e à medida que nós vamos orando, aliado e alinhado com o eterno propósito, o que nós vamos percebendo? Porque, irmãos, você vai começar a ter as suas orações respondidas mais rapidamente quando você aprender a orar, e eu aprender a orar. E essa oração, ela vai gerar um fruto, e você vai perceber. Você vai perceber o quê? O verso 28, olha aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós começamos a orar, e nós começamos a perceber que todas as coisas que nós estamos vivendo, a partir do que Deus o Pai tem feito por meio da intercessão do Espírito Santo, estão cooperando para o bem do propósito, para a glória do Filho. Então nós começamos a podermos nos alegrar nas provações. O Pai nos prova, Ele já nos deu o Espírito para nos dar suporte, ou seja, para nos alinhar, para nos levar de joelho a orar segundo o coração de Deus. E essa oração vai afunilando para que todas as nossas petições e respostas possam glorificar o Filho. Então aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, e por meio dessa relação, aí está a nossa segurança. Então, irmãos, qual é a certeza que você tem e que eu tenho? Qual é a esperança que nós temos pelo ensino que temos recebido, se respondemos a ele, se acolhemos com mansidão, levamos conosco, né, ruminamos? Qual a esperança que nós temos que isso vai ser algo bom para o eterno propósito? Não são as nossas respostas em primeiro lugar, é a habitação do Espírito Santo. A certeza que Deus tem, que o Filho terá
uma esposa, uma casa, um templo, muitos irmãos, um exército, é a habitação do Espírito Santo. É o selo e o penhor. Então a confiança de Deus não está em nós. A confiança de Deus está na habitação do Espírito Santo. Quando nós nos alinhamos a essa habitação, nós recebemos recompensa. E obviamente, caráter de Cristo formado em nós. Então aí está a nossa segurança. Deus Pai, que sonda os corações e conhece a mente do Espírito, a vontade do Espírito, Ele então vai transformar e coordenar tudo para que se cumpra a vontade de Deus. Amém? Próximo texto, 1 Coríntios. Esse eu só vou ler, porque provavelmente o irmão João vai nos trazer algo mais, já que ele está neste capítulo. Então eu só vou ler esse texto, destacar a mesma expressão aqui, 1 Coríntios capítulo 15, e depois nós passamos já para a letra B, e as duas outras serão mais rápidas, então nós vamos terminar dentro do tempo previsto aí para a noite de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler os versos 20 a 28. Vamos ler devagar, preste bastante atenção na leitura. 1 Coríntios 15, 20. Volto a dizer, o irmão João vai passar por esse texto daqui uns dias, certamente ele vai nos explicar, nos trazer bastante detalhes aqui, segundo o Senhor dirigiu o coração dele. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte não veio por um homem, também por um homem, visto que a morte, veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, as coisas lhe estiverem sujeitas ao Filho, então, aí está, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, bem claro o texto, né? Deus o Pai deu tudo para o Filho, organizou tudo, no tempo certo ele morreu, no tempo certo ele foi assunto, no tempo certo ele voltará, no tempo certo ele vai reinar 1000 anos aqui, no tempo certo as coisas se estabelecerão, os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés, no tempo certo ele vai dar ao Pai, o Pai vai devolver para ele, e ele vai devolver para o Pai, e então, perfeito. Tá? Mas, por favor, percebam a posição, e cuidado com essa palavra, eu volto a dizer, no meu compartimento intelectual não consigo ter outra, a posição do Pai na Trindade. Né? Ele permanece sendo o ser soberano, superior, mas volto a dizer, não o maior. Não é nesse sentido, irmãos, porque não há diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A função do Pai é uma função linda, daquele que organizou tudo. Provérbios 9 vai dizer, né? O Pai organizou tudo, e Jesus vai dizer assim, a sabedoria lá em Provérbios 9, eu era o seu arquiteto. Então, é como você pegar um engenheiro que sem o arquiteto não tem jeito, o arquiteto sem o pedreiro não tem jeito, e sabe, essas relações se entrelaçam, né? Como nós estudamos a Trindade, numa coriporese, ou coriperese, né? Uma dança eterna entre o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas Deus o Pai projetou, planejou esse propósito eterno para o Filho. Amém? Letra B. Deus o Filho. Então nós já temos falado tanto do nosso amado Senhor,
né? Então eu vou apenas focar em qual será a posição dele, do nosso amado Senhor, na consumação, né, das coisas que estão por vir, né? E aqui, obviamente, no sentido aqui será antes do milênio, mas qual a posição dele já hoje e até o momento, então, do tribunal de Cristo. Então, para a letra B, texto base, Atos 17. Atos 17. Vamos ler aí o verso 31. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Não perca a importância de 1 Coríntios 15 que o irmão João está tratando, à luz do que nós estamos vendo hoje. Já há 2 ou 3 textos falando da importância da ressurreição do nosso Senhor, né? Então, mais uma vez, nós vemos um alinhamento do Espírito com relação a isso, tá? Então, veja a expressão aí, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. No original, talvez alguns irmãos já até tenham isso anotado, está em justiça em um varão, né? Em justiça em um varão, ou baseado na justiça que esse varão é. Como que isso então acontece, irmãos, ou aconteceu? Primeiro, para você entender como que será essa relação desse varão, essa palavra então aí, destinou, primeiro, no grego significa orizo. E tem um texto que nos ajuda a entender um pouquinho o que essa palavra quer dizer. Então veja, só estou usando a Bíblia para interpretar ela mesma. Abra, deixa aí aberto, né, marcado, e abra no capítulo 10 de Atos. Atos 10. Apenas o verso 42, Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então essa palavra aí, destinou o varão, qual é o destino? É ele ser juiz de vivos e de mortos. Então, Deus, certo? No seu propósito eterno, destinou que Jesus Cristo seria, como o irmão já disse, o varão medida de Deus. Então ele foi destinado para ser o juiz, tanto de vivos como de mortos. Tá? Quem são os vivos? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, passou da morte para a vida. Os demais permanecem na morte, serão julgados lá no trono branco. Apocalipse, capítulo 20. Como que esse varão chegou nessa posição? Porque ele era Deus? Não, irmãos. Quando você lê o Evangelho de Lucas, que é o evangelho mais detalhado, ele pode ser dividido em 3 porções, com 2 versos centrais. Você já deve ter isso anotado. Lucas 3, 22 é a primeira vez que o céu vai se abrir, né? E ali há uma divisão desse evangelho então. E ali vai abrir o céu e a voz vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É o início do ministério público do Senhor Jesus, é o seu batismo. Desse momento, então ele vai entrar para as provações. Imagina a alegria do nosso Senhor, né? Quando começou as provações. Porque as provações viriam do Pai. Quem o Pai usou para conduzir o Senhor às provações? O Espírito Santo.
O Espírito Santo o conduziu até o deserto para ser tentado pelo diabo. Veja o alinhamento, Deus o Pai com o Espírito Santo de novo, tratando agora com esse homem, assim como ele trata conosco, comigo e com você. Então ele levou esse homem, como eu e você, para esse lugar para ser tentado. E ele vai ser tentado por 3 anos, irmãos. É o tempo, basicamente, do ministério público do Senhor Jesus. Depois desses 3 anos, finaliza lá no Monte da Transfiguração. Então, o outro momento que o céu vai se abrir é em Lucas 9:35. E lá, a voz vai dizer assim: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Em outras palavras, diante do que estamos estudando, nós poderíamos dizer assim: no primeiro momento, Jesus é o filho amado, mas ele ainda tinha que ser aprovado, como homem, como o autor aos Hebreus vai dizer. Nós acabamos de ler lá o capítulo 10. Ele foi aperfeiçoado para se tornar o autor da nossa salvação. E agora o Senhor, Deus então vai dizer: este é meu filho amado, eu o escolhi, ele aprendeu, agora sigam ele. Então, irmãos, por que ele foi colocado nesse lugar? Porque ele foi provado e aprovado. O irmão João passou conosco há poucos dias ali em Atos capítulo 2. Varão aprovado de Deus. Atos 2:22. Então, nós podemos seguir os passos do Senhor Jesus com firmeza e segurança, porque ele foi aprovado. Mas o foco aqui é que ele é juiz e ele pode julgar a nós, porque ele sabe quais são as nossas fraquezas, as nossas debilidades e as nossas habilidades. Então ele é um juiz aprovado. Por isso que está escrito, volta para lá, né, em Atos 17, ele não só destinou, como ele acreditou. Ou seja, ele botou um selo de creditação, um selo de aprovação, um selo de validade eterna no nosso Senhor. E o que vai acontecer, irmãos? O que já aconteceu como exemplo histórico e profético com as 7 igrejas de Apocalipse. Cada igreja foi colocada aos pés desse varão medida de Deus. E a voz disse: tenho, porém, contra ti, para 5 igrejas. Assim, irmão, será com cada um de nós quando? Anote o texto, 2 Coríntios 5, 9 e 10. O que temos lá? O tribunal de Cristo. Então, no dia que chegar o tempo de estarmos neste lugar, no tribunal de Cristo, quem estará do outro lado da mesa? O varão medida de Deus, aquele que traz toda a justiça de Deus manifesta. Um varão em justiça em um varão. Então esse é coloquemos assim, à luz do eterno propósito, a função de Deus o Filho. A função é o tribunal de Cristo. Lá, cada um dos seus irmãos, eu e você, todo aquele que crê, será julgado pelo bem e pelo mal que fez por meio deste corpo enquanto vivia nesta terra. O bem gerará recompensa e o mal gerará disciplina nesse período do milênio, como já temos estudado. Então, essa é a função. Então, você viu a função do Pai? Ele está por trás disso tudo. Qual a função do Filho? Ele é o varão medida de Deus. Ele é a luz de Deus que vai medir a nossa luz. A glória dele, nós chegaremos aos pés, né, como que aquele manto que cobre toda a glória do Senhor Jesus. Então é uma função linda, né, porque nós sabemos que nesse trono, ou nesse tribunal familiar, não é para ninguém, irmãos, é só para aqueles que são da família de Deus. Nesse tribunal há um juiz reto e justo assentado do outro lado. É um juiz, como Paulo disse, o reto juiz breve vem, e com ele o meu galardão. Então a segurança da estrutura
do eterno propósito, nos dá muita esperança. Nunca seremos julgados de uma forma injusta. Por isso que a lição de Jó foi tão dura, porque Jó teve que aprender a não estabelecer a sua justiça, porque deveria haver outro que manifestasse a justiça dele, uma justiça santa para com Jó. Então Jó não precisava se defender. Jó custou muito para aprender isso, né? E ele vai espernear, ele vai dizer, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas eu isso, mas eu aquilo, eu falo, eu entro na praça, todo mundo se dobra, eu faço. Sim, ele era tudo aquilo, irmãos. Mas quando ele olhou para aquilo que ele era, então ele estabelece o que ele é como justiça, e aí ele ofende a justiça daquele que é. Esse é o nosso problema, né? Então, deixemos a justiça para o Senhor, que no tempo certo Ele manifestará em graça a todos nós. E para finalizar, então, letra C, Deus Espírito Santo. Brevemente aqui, mas não com menos importância. Vamos rapidamente aos textos. Primeiro, o texto mais claro, que fala dessa função do Espírito Santo. Segunda carta aos Coríntios, texto que nós já lemos aqui, provavelmente até mesmo, talvez milhares de vezes. Segundo aos Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, qual é a função do Espírito? É colocar nossa cabeça de uma maneira que nós estejamos focados na glória do Filho, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós olhamos a circunstância, o problema, o pecado do irmão, tudo, o Espírito vem e ajusta a nossa cabeça, contemplando o Senhor, é que somos transformados. Então essa é a função do Espírito, até que se cumpra nas nossas vidas a formação do caráter de Cristo, que se dará plenamente quando o Senhor Jesus voltar. Então Ele é o Senhor, viu aí? Pelo Senhor o Espírito, Ele é o Senhor. Então, é quem que está nos guiando aqui? Nessa função, o Espírito é maior que o Filho e maior que o Pai, compreende? É a função por excelência dele, guiar os filhos, para que mantenham os olhos na glória do Filho, que é o centro da glória de Deus. Quando nós desviamos os nossos olhares, o Espírito Santo intercede por nós, porque Ele e o Pai estão ligados e trabalhando no mesmo propósito, assim como o Filho em João 10, eu e o Pai somos um. Então, essa é a função por excelência do Espírito. 3 textos e terminamos. Gálatas capítulo 4. Preste atenção na leitura aqui, irmãos. Vamos ler os versos 1 a 7. Gálatas 4, 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, aí estamos nós, é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Aqui ele está falando da lei, né? Aquele guiar da lei. Nós hoje estamos numa outra relação, mas me escute aqui, tem muito filho vivendo como escravo ainda, tá? No sentido negativo, sem saber o que ele tem em Cristo, né? Lembra daquela frase que o irmão disse, eu repito muito aqui, tem muito cristão que é como um mendigo pedindo esmola numa tigela de ouro. Tem muito cristão assim. É isso que o texto está começando a dizer aqui. Assim também, verso 3, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, preste atenção, primeiro envio, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Aí agora, e porque vós sois filhos, ao segundo envio, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Primeiro envio, vem o Filho para nos resgatar. Todo aquele que crê foi resgatado. Foi tirado do mercado de escravo e foi feito filho. Foi tirado da morte e passou para a vida. Agora é um filho. O segundo envio é o momento que o Espírito Santo vem habitar em nós. E qual é a função do Espírito agora? Nos revelar tudo que temos e somos como filhos e irmãos do nosso Senhor. Então, quando um filho, e aqui está a nossa responsabilidade, não tem curiosidade santa, guarde essa chave, hein? Porque essa é uma chave para que você saia da estagnação. Curiosidade santa para saber quem você é e o que você tem em Cristo. É isso que vai te levar para o avanço da vida cristã. Não é só você ouvir a gente falar aqui não, irmãos. É uma curiosidade santa sua, de procurar saber quem é o seu Senhor, o que você tem nele e o que ele requer de você. É isso que nos tira da estagnação. E isso é algo pessoal. E cada um será cobrado à medida da luz que tem sobre essa relação com o Senhor. Então, primeiro envia o Filho, segundo envia o Espírito Santo. Então veja a função do Espírito, clama Abba Pai. Nós já vamos chegar no texto, você já deve ter lembrado. Mas antes de irmos a Romanos de novo, olhe um pouquinho à frente aí, Gálatas capítulo 5, versos 16 a 18. Gálatas 5, 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Só botar uma figura aqui para você ver, irmãos. Guarde essa figura no seu coração. De um lado está o Espírito Santo. De outro lado está a nossa carne, o nosso eu, nossa alma ainda em transformação, de certa maneira. E entre um e outro tem uma corda, certo? Bem espichada. Irmãos, preste atenção. Aqui não é uma luta entre o bem e o mal não, tá? O mal já foi vencido. Aqui é uma luta entre o espírito e a carne. Tem nada de bem e mal aqui não. Então pensa nessa corda, aonde do lado está todo o seu velho homem, com a sua alma querendo viver lá, e a minha também. Do outro lado, o Espírito Santo, e uma corda tensionada. Paulo chama essa corda de uma guerra, em Romanos capítulo 7. Agora eu te pergunto, você é um espírito vivificado, certo? Aonde você está? O ideal é que você estivesse do lado do Espírito Santo. Mas se você já estiver em cima da corda, já está bom. Deixa o Espírito brigar com a carne. E você e eu, Espírito vivificado, estejamos pendendo para o Espírito. Lembra Romanos 8? Aquele que pende para a carne, experimenta a morte. Aquele que pende para o Espírito, experimenta vida e paz. Então guarde essa figura, o Espírito de um lado, a nossa carne, o nosso eu, o nosso velho homem, parte das nossas emoções, vontades e mente do outro lado, e uma corda muito espichada. E o nosso espírito, o espírito do homem, o seu espírito e o meu espírito vivificado, ele tem que subir nessa corda, andar para o lado do Espírito Santo e trazer a alma para cá. Trazer as emoções cativas ao Espírito Santo, trazer as vontades cativas ao Espírito Santo e trazer a racionalidade cativa ao Espírito Santo. Isso é andar no Espírito Santo, isso é andar no Espírito. Não tem nada de místico, é acolher a palavra, e a palavra vai tirar a nossa carne de um lugar, esmagando ela ali e salvando plenamente a nossa alma. Tiago 1, verso 18. Salvar plenamente. E o último texto, para terminarmos,
Romanos 8, que vai falar desse Abba Pai. Se você já observou, todos esses textos com relação ao Espírito Santo e muitos outros, está a herança aí, viu? Herdeiros, herança está envolvida nessa relação. E nesse último aqui também não seria diferente. Então, Romanos 8 é o capítulo por excelência do Espírito Santo. E vamos terminar fazendo a leitura aqui. Verso 12. Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, viu? Complementando Gálatas, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, viu? Não é por você não, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, e aí tem uma diferença que você já conhece. Aí a palavra filhos é filhos maduros, é ruios. Então, só os filhos maduros que são guiados. Em outras palavras, os que são guiados são filhos maduros. Aí ele vai seguir. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, né? Ruios tesia. O espírito para sermos colocados numa posição de responsabilidade. Isso que significa adoção ou ruiostesia. Baseados no qual clamamos, papaizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos, aí está, tecnão, filhos bebê. Né? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Então, preste muita atenção. O Espírito Santo testifica com todos nós que somos filhos. Qual é o desejo dele? Que nós sejamos filhos guiados por Ele. Por isso que aquele que quiser conhecer, se eu falo de mim mesmo ou de Deus, Jesus disse, seja aquele que queira obedecer. João 7,17. Então a função do Espírito é pegar a todos nós que somos filhos bebês e nos conduzir à maturidade. Qual o processo para que isso aconteça? Irmãos, infelizmente, é o sofrimento. De modo geral. Eu não estou falando de sofrimento no sentido só de uma doença ou de outras coisas nesse sentido, não. Às vezes você tem desejo de comprar uma coisa e o Espírito fala, não compre, e aí a gente sofre, né? Não é um sofrimento? Às vezes você tem desejo de ter um emprego e o Espírito fala, não vá, né? A gente sofre porque a gente queria aquele emprego, né? Talvez ia ganhar mais. Então é todo tipo de sofrimento que vai ser, Pedro ainda vai dizer assim, se necessário, por breve tempo, né? Mas, irmãos, infelizmente, na maioria das vezes é necessário. É necessário, né? Então esse sofrimento é o sofrimento que Jó passou, para que a emoção, a mente e a vontade dele pudesse deixar de olhar para si, para o próprio umbigo, e olhar para o eterno propósito e ver Cristo no centro. Então que o Senhor nos ajude. Dizer para os irmãos com relação a esse estudo, que já compartilhei isso com o irmão João, esse estudo basicamente é o encargo da minha vida, irmãos, né? Eu quero que isso fique registrado. Esse estudo é o encargo da minha vida, tá? Pode ser que o Senhor me traga outras coisas, mas o eterno propósito mudou já desde 2010, mudou a minha perspectiva de viver para o Senhor, né? Não estou dizendo que sou melhor do que os irmãos, que eu não é, nada disso. A minha perspectiva de transmitir a palavra do Senhor. Então, se o Senhor permitir, isso deve virar um livro, né? Então é o encargo da minha vida, tá? Então os irmãos estejam orando, né? Irmão João sabe
daquilo que nós recebemos aqui, né? Porque Ele conhece aí em volta mais do que até eu mesmo. Então, orem para que realmente nós possamos desfrutar de tudo que temos recebido do Senhor, né? Quando eu ouço as palavras dele no início, eu não vejo como uma exortação só, né? Eu vejo como uma grande palavra de consolo. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu estou dando tanto alimento para vocês, por que vocês não comem? Né? Comam, né? Desfrutem, vivam, né? Não deixe de desperdiçar, né? E claro, se isso não acontecer, vocês vão passar fome, né? Nós vamos passar fome. Então, muito obrigado aos irmãos, né? Aqueles que jornadearam desde o início, né? Os que chegaram depois também, tá? E que o Senhor possa nos conduzir daqui para frente, e nesse novo desafio aí, e certamente o Senhor há de capacitar. Pode?